teste, né? O professor conseguiu ver as coisas que eles queriam ver, né? E para mim também, assim, ver um jogo como esse, né? Tá longe da seleção brasileira é sempre muito difícil, né? A gente tem que estar sempre em campo, quer estar sempre ajudando os nossos companheiros. Mas foi um jogo, né, bom, que deu para ver algumas coisas. Eu acho que de lá para cá a gente mudou bastante também, crescemos, né, enquanto a quesito de time, enquanto aos últimos jogos também crescendo aqui na Copa do Mundo. É uma situação totalmente diferente hoje, que as duas equipes chegam para esse jogo de mata-mata. Né, então trazer o que a gente pôde aprender de lá até aqui, né, mas analisamos essa equipe japonesa já nesses últimos dias. A gente sabe que é uma equipe muito qualificada, né, e temos a nossa estratégia para o jogo de amanhã, tentando explorar o máximo que a gente pode explorar, tentar anular o que a gente tem que anular de pontos fortes que eles têm, né, e que amanhã eu posso dizer, uma nova competição que vai se iniciar, né? Essa fase de grupos já terminou. Era muito importante que a gente consiga essa classificação e em primeiro lugar também, que era o nosso grande objetivo. Mas a partir de amanhã uma nova competição, né, que vai começar, e onde os detalhes vão ser muito importantes. A gente traz o que a gente tem de melhor para fazer um grande jogo amanhã. Marquinhos aqui, Monique Danello, TNT Esportes. A gente, claro, não sabe qual será o time ao certo para amanhã, mas se o Ancelotti repetir o time da última partida, que ele elogiou bastante a atuação, vai ser a primeira vez nesse pouco mais de um ano que ele consegue repetir uma escalação. A gente sabe, né, que foram muitas trocas de treinadores, alguns trabalhos diferentes, e ele mesmo teve pouco tempo para deixar essa equipe mais madura. O que significaria para vocês, né? O que tem de vantagem conseguir entrar num modo de repetição de time no momento em que o Brasil vai mostrando uma evolução dentro da competição? Obrigada. Obrigado. Se ele repetir o time amanhã, mostra que estamos bem, né, que estamos evoluindo, que estamos seguindo no caminho que a gente tem que seguir, que a gente chega no mata-mata com mais confiança do que a gente começou essa competição, né? Então veremos amanhã, né, o que a gente tem que fazer, quem é que vai jogar. Ele ainda não especificou, né, completamente para a gente. Ele vai falar com certeza e dar mais detalhes nos próximos horas ou amanhã. Né, então, mas a gente chega muito confiante, né? A gente chega muito confiante. É um jogo que vai ser muito difícil. A gente está pronto para isso, né? Com a experiência de outras Copas do Mundo, né? A gente vê o quanto que é importante você estar crescendo no momento certo da competição, né? Principalmente um jogo não é nem mata-mata, é um jogo de mata, né? Um jogo único, com tudo que envolve uma Copa do Mundo e os detalhes do jogo, vai ser muito importante. Né, e o time vem crescendo, né, nos últimos jogos. Um primeiro jogo talvez não dos melhores, um segundo jogo melhor que o primeiro e um terceiro já melhor que os dois outros, né, e que a gente continue nessa crescente, independente de quem estará em campo amanhã, vai estar buscando fazer o melhor para a seleção brasileira. Né, então veremos quem vai jogar amanhã, e com certeza o time que entrar em campo vai ser o melhor time possível na cabeça do Mister, né, e quem entrar em campo com certeza vai se doar ao máximo e vai buscar essa classificação com todas as forças que a gente tem. Thank you. Just 1 second, please. We kindly ask the photographers not to take any pictures anymore. Ele agora está fazendo um pedido para que os fotógrafos não tirem fotos mais, né? Então, eles podem ficar, mas ficar sem fazer fotos agora. Thank you. Fabio. Okay. Sorry. Marquinhos, boa tarde. Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. O Alisson, há 2 semanas, ele falou uma frase que foi uma espécie de mantra. Um time vencedor odeia levar gols. E nos 2 últimos jogos, a zaga passou incólume. O que mudou no comportamento do sistema defensivo para, de 6 jogos tomando gols, quase 1 ano sofrendo gols, para essa sequência que pode igualar o início da era Ancelotti com 3 partidas sem levar gols? Obrigado. Estou com ele completamente. Eu acho que, principalmente nós, defensores, né, goleiro, a gente gosta de terminar um jogo simplesmente sem tomar gols. Né, eu acho que com a qualidade que a gente tem, com a força que a gente tem ofensiva, né, e se a gente não tomar gols, com certeza a gente está muito próximo de uma classificação e de uma vitória. Né, então acho que o time, como eu disse antes, o time cresceu, né, o time melhorou, o time se encaixou.
se entendendo cada vez mais, né? Eu acho que a gente escutou muitas coisas de que não teria energia no nosso time, que a gente não estava querendo, que a gente tinha que se doar mais. Eu acho que existiu sempre uma entrega, né, e uma energia muito grande de jogar pela seleção brasileira, principalmente nos primeiros jogos, né? Mas a gente não estava se encaixando realmente, acho que com as mudanças que o treinador fez, né, ele é um treinador muito inteligente, ele soube potencializar e melhorar cada vez mais os jogadores que ele tem na mão, encaixando o time, encaixando a ideia, encaixando a filosofia. Taticamente a gente conseguiu melhorar, e você estando melhor posicionado, você estando mais compacto, né, e muitas outras coisas que a gente melhorou, com certeza isso potencializou todos os jogadores que estão em campo, e a gente melhorando, nós defensores, o meio campo também, né, e o Alisson também fez grandes defesas nesses últimos jogos, que ajuda também a não tomar gols, né, e então é um conjunto de fatores que fizeram com que a gente, né, melhorasse defensivamente. A gente melhorando defensivamente, os resultados estão vindo, né, e a gente fica muito feliz com isso. E agora cada vez mais a gente vai encontrar equipes e seleções cada vez mais qualificadas que vão testar a gente da melhor forma. Então a gente tem que estar no nosso melhor nível, fazendo grandes jogos, para a gente conseguir essa classificação, e não tomando gols é o melhor nível que a gente pode estar defensivamente, e a gente vai estar muito próximo de uma classificação. Marquinhos, Alexandre Pretzel da Bandeirantes, boa tarde. Eu estou surpreso até um pouco com os fartos elogios da seleção japonesa nessa primeira fase, passando por treinadores estrangeiros, por ex-jogadores, dizendo que é um time muito difícil de ser batido. Você concorda com isso, ou está havendo uma supervalorização do Japão? Que o Japão nunca foi um adversário que fez, né, frente ao Brasil, mas que isso pode acontecer agora. Eu gostaria também, se você pudesse colocar em percentuais, o que tu acha que o Brasil está à frente do Japão nesse momento, por favor? Olha, eu respeito muito, né, os nossos adversários, mas ainda mais eu respeito também o nosso trabalho, né, a nossa seleção, a nossa história, né, então a gente se prepara para um jogo como esse da melhor forma, né, a gente vê cada vez mais, acho que o futebol ele vem se equilibrando, né, ele vem se nivelando cada vez mais. A gente nos últimos anos a gente viu isso, nas últimas edições de Copa do Mundo vimos muito time grande, muita seleção grande cair para times que talvez não estavam em primeira prateleira no passado, né. Então hoje o futebol ele é muito equilibrado, né. A última Copa do Mundo de clubes também a gente viu isso, foi um exemplo muito bom para a gente ver quanto que o futebol evoluiu, que todas as seleções, todos os times, até mesmo um time de menor escalão, ele pode fazer face, né, a um grande time, né. Então não convém a gente a desrespeitar essa seleção japonesa, porque eles mostraram sim que eles são qualificados, eles sim fizeram grandes jogos nessa primeira fase de grupos, né, contra grandes seleções, né. Nesses últimos anos mostraram e jogaram contra grandes seleções e fizeram um excelente trabalho. É até difícil falar em questão de porcentagem, né? Eles talvez chegaram nessa Copa do Mundo com mais confiança que a gente, né? A gente viveu esses últimos anos um pouco conturbado a nossa situação dentro e fora de campo, né? Mas graças a Deus, ao nosso trabalho, né, a tudo que a gente lutou, a gente conseguiu melhorar e mudar talvez um pouco essa atmosfera, essa energia, né? A nossa confiança também quanto ao grupo e quanto aos nossos torcedores, a nossa jornalismo também. Então a gente chega hoje numa situação diferente, que a gente começa essa Copa do Mundo, né, mas respeitando muito o nosso adversário. Eu acho que cabe a vocês analisar e ver o que vocês querem deixar de porcentagem. E a nossa seleção, a gente está aqui quase um mês aqui nessa Copa do Mundo, não desvalorizamos nenhum adversário, não desvalorizamos, né, tudo aquilo que pode nos tirar do chão, o nosso pé do chão. Na última Copa do Mundo a gente foi desclassificado por uma seleção da Croácia, talvez que muitos falavam que a gente era uma seleção muito melhor que eles, né? Então no último Mundial de Clubes o meu time PSG perdeu para o Botafogo, que muitos falavam que o PSG estava muito acima do Botafogo. Então o futebol hoje ele é assim, você tem que mostrar dentro de campo, né? A gente vai seguir trabalhando, a gente vai seguir fazendo a nossa melhor coisa que a gente pode fazer, que é fazer um grande jogo, né, e mostrar em ações, mostrar com o nosso desempenho que a gente é o melhor time e que a gente quer passar a próxima fase. Marquinhos, Raíza Simplício da Placar, essa é a tua terceira
Copa do Mundo. Eu queria saber de você, o que você vê diferente dessa seleção brasileira das duas últimas Copas, do grupo que você fez parte? Vou falar rapidinho aqui de fora, eu vejo o que você citou, um time crescendo no decorrer da competição e uma sintonia com a torcida também, essa sinergia. Eu queria saber de você, o que você vê de diferente? Verdade. Eu acho que o que vale ressaltar mesmo de verdade é a energia da torcida. Eu acho que nessas últimas 3 Copas do Mundo, essa que é a mais que a gente está realmente sentindo a energia da nossa torcida. Né? Por onde a gente vai, por onde a gente chega, a gente vê que a nossa torcida vem fazendo a diferença para nós. Os jogos eles vêm enchendo o estádio, vêm sendo muito importantes para a gente. Né? Então, talvez em outras Copas do Mundo a gente chegou na Copa do Mundo talvez sendo um dos favoritos, né? Chegamos em momentos melhores do que a gente chegou nessa Copa do Mundo aqui, né? Então acho que isso é um fator diferente também, né? E a gente sabe o quanto que é importante talvez não chegar em uma competição bem, mas sim ter cada vez mais ir melhorando e terminá-la bem. É isso que a gente quer fazer, é isso que a gente quer ter na nossa história aqui na Copa do Mundo. A gente veio, talvez não na melhor fase, mas seguimos melhorando, né? E hoje a gente chega cada vez mais confiante e melhor para se fazer um grande jogo amanhã. Né? E a gente sabe que lá em cima, né, a montanha que a gente tem que subir, ela é muito grande, mas a gente tem que pensar passo a passo, e pensando no jogo de amanhã é o primordial que a gente tem que fazer. Né, e fazer um grande jogo, né, e seguir com a tremenda humildade que a gente chegou aqui nessa Copa do Mundo, né, confiando muito no nosso trabalho, confiando muito no nosso potencial, né, e simplesmente mostrar dentro de campo que a gente quer seguir as próximas fases. Marquinhos, aqui à sua direita, aqui atrás. Tá vendo tudo bem? Boa tarde, Marco Belo, TMC Esportes. Você está falando aí das dificuldades que a seleção teve para chegar na Copa, né? Mas pelo pouco que a gente tem de contato com vocês, o sentimento que a gente tem é que vocês têm, no bom sentido, uma tranquilidade, uma alegria, que vocês estão tendo bons momentos entre vocês aqui durante a Copa do Mundo. Até nos treinamentos em que a gente vê vocês ali brincando e tal. Não sei se pelo Ancelotti, por vocês mesmos. O Ryan entrou aos 19 anos e super tranquilo no jogo contra a Escócia. Eu queria saber o que você pensa a respeito disso, se você concorda comigo primeiro, e se num jogo de mata-mata, em que você não pode errar, isso pode ser bom, porque você está mais sossegado, você está mais tranquilo, não fica tão nervoso em relação a possíveis erros. Obrigado. Boa. Eu concordo sim com você. Eu acho que, apesar de tudo que a gente viveu nesses últimos anos, né, a gente chega para uma Copa do Mundo, com certeza acho que é muito mérito do nosso treinador, da nossa diretoria, né, que fizeram um excelente trabalho para nos proporcionar tudo de melhores instalações, de melhores coisas que a gente poderia ter para chegar nos jogos bem. Né, então a gente agradece muito a eles por todo o trabalho que eles fizeram, né, e com a experiência que a gente tem da nossa diretoria, do nosso treinador, ele conseguiu fazer com que a gente mudasse essa nossa ideia, essa nossa filosofia de bem-estar, de levar isso para dentro de campo também. Né, e com os resultados nesses últimos jogos, tudo vem ajudando e vem melhorando. A gente, né, sabe, alguns anos aí já vivendo esse meio do futebol, a gente sabe que uns resultados eles são também muito importantes. A gente se sentindo melhor, jogando melhor, tudo isso acaba facilitando muito. Né, e eu concordo extremamente com o que você falou, que isso pode ser um fator positivo para a gente, né, porque num fator decisivo de mata-mata, né, de mata, eu acho que é muito importante o fator mental. Né, esse fator mental vai ser muito importante, né, e que não seja alguma coisa que, como assim você falou, talvez sossegado não seja a palavra, né, porque se você sossega, você acaba sendo surpreendido, mas com certeza você chega bem, né, você chega confiante, você chega pronto para encarar tudo aquilo que você pode, circunstâncias que podem se passar ali dentro de um jogo. Né, então, acho que você estando mentalmente bem, fisicamente a gente está bem, né, a gente sabe que a gente tem qualidade, a gente tem um treinador que é excelente, taticamente ele vai nos preparar da melhor forma, então a gente conseguindo ter um ambiente bom, estar mentalmente bem e forte, eu acho que é um grande fator para a gente fazer um grande jogo também. That's it. Obrigado.
Thank you, Marquinhos. Obrigado a todos. Obrigado, Marquinhos. Tá aí a coletiva, então, do capitão Marquinhos. Amigos, agora, por Amanhã... favor, né, deixa aquele like pra gente aí, vai ter a coletiva do Ancelotti agora, não saia daí, tá? Teremos o Ancelotti, coletiva top, o Adilson Nogueira amanhã, Japão vai ganhar de 1-0, tem um ante aqui, hein? E agora teremos o Ancelotti falando aí, vamos abrir o áudio para ele. Vambora. Hello again. So, to start, Kiyomi, please. Boa tarde, Ancelotti. Boa tarde. Kiyomi Nakamura, da Zone Japan. Na outra coletiva, perguntei sobre qual é a mente forte necessária para jogador disputar a Copa do Mundo. Agora, para o técnico da seleção brasileira começar mata-mata na Copa do Mundo, qual é a mente forte necessária? Sim. Antes de todo, que a CBF, todos nós, queremos mostrar nuestra solidariedad al pueblo venezolano que está pasando un periodo muy difícil, muy complicado. Mostramos nuestra solidariedad. Para o jogo de amanhã precisamos muitas coisas, mente, coração também, ideia clara. Temos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. Acho que o equipo está preparado, está motivado, tem confiança. Os últimos 2 jogos saíram bem, então o equipo está preparado para todo o que pode passar amanhã. Oi, mister. Boa tarde, tudo bem? Kiko Menezes, da Globo. Essa foi a primeira vez que a seleção treinou fora da base, fora de Nova Jersey. E também será a primeira vez que a seleção jogará nesse horário, meio-dia, entre a manhã e a tarde. O que isso muda na seleção brasileira, até mesmo também no desenrolar da partida, como foi a preparação para essas mudanças? A rotina antes do jogo vai mudar um pouco, não muito, mas obviamente jogar a meio-dia é um pouco mais diferente. A verdade é que a estrutura deste estádio é muito boa, é um estádio onde não vamos sofrer o calor, a temperatura. Sim, temos que mudar pouco, mas os jogadores estão acostumados, sempre treinamos mais ou menos a esta hora, então não acho que, acredito que não vamos ter problema a jogar o jogo a meio-dia. Mister, acá Enzo Olivera, para Telemundo, para Estados Unidos en español. Yo le quería preguntar, y un poco en la línea de lo que preguntaba la compañera, do que foi perguntado pela muchísima experiencia en este tipo de definiciones, la primera en un mundial. Também nesse tipo de definição, na sua primeira no mundial. Lo que tiene que entender el futbolista en cuanto a lo que se está jugando. Passar para os jogadores aquilo que está sendo jogado, né? Não só também na mente, como do aspecto do coração, o caráter que precisa ter para jogar uma partida como essa. E como você passa essa mensagem para o que estão jogando os jogadores, que não há mais nenhuma partida depois dessa. Partito di football importante e dentro a un evento molto importante che è la Coppa del Mondo, ma al final è un partito di football e come tu puoi maneggiare la pressione focalizzato no lo che tu tienes que hacer no campo. E questa è la idea che vamos a tener, focalizado en todos los aspectos, defensivo, ofensivo, jugar juntos, porque è un gioco che precisa questo. Jogamos contra un rival forte, che tem boa organização, que tem qualidade, então precisamos, sobretudo, ter a ideia clara de lo que queremos fazer no campo. Thank you, Coach. We just kindly ask all the photographers to leave the floor, please. Ele fez o pedido ali para os fotógrafos saírem também. Some 20 seconds, please. 20 segundinhos. Photographers, please. All photographers. Thank you. Yes, please. Just wait. 10 additional seconds. Yes, mais 10 segundinhos aí adicionais. Feito esse momento da foto do Ancelotti aí com o Sototes para dar o like no 4 Maiores aí, se inscrever no canal. Yes, please. Aqui. Ancelotti, Felipe Killing da TV Bandeirantes. Agora começa um momento diferente da Copa do Mundo.
começa um tipo de desafio que ajudou a você ser um dos treinadores mais respeitados da história do futebol mundial. Você acredita que no mata-mata é onde você encontra a sua melhor versão? Não sei. Não sei, isto não é um mata-mata, é um mata, é nada mais. Não há a volta. Aqui não há a volta. Brasil tem a sorte que tem jogadores muito expertos neste aspecto. Temos, a nível de experiência, esta equipe é muito, muito forte e sabe perfeitamente os jogadores como preparar esse jogo. E neste aspecto eu estou muito confiante. Aqui, por favor. Buongiorno, Daniele Fortuna, Radio Rai, la radio italiana. Marquinhos diceva, Ancelotti con il suo staff ha portato equilibrio, adesso non viviamo più di alti e bassi. Também busca o equilíbrio dentre todos os altos e baixos. Essa é a primeira coisa que eu quero saber. Questa grandissima nazionale del suo Como essere você italiano. Cosa abbiamo portato? No? Ti posso dire su cosa abbiamo lavorato. Bom, a gente tem trabalhado muito bem, sobretudo sobre organizar uma equipe onde há grandes individualidades, né? Então, o trabalho foi feito todo esse ano de realmente tentar ter essa equipe que possa desfrutar dessa grande individualidade que tem. Ci siamo riusciti. Aspetta 15 giorni e lo sappiamo. E agora, sobre sair, né? Vamos esperar a decisão para acontecer. Mister, Pedro Iva, aqui à sua esquerda, ESPN. Durante a Copa, você não costuma mais passar a equipe que vai iniciar o jogo na coletiva aqui de véspera. Mas você falou, depois do jogo contra a Escócia, que gostou muito do jogo e elogiou bastante o Ryan, que foi a sua mudança do segundo para o terceiro jogo. Falou que ele fez exatamente o que você pediu, com bola e sem. Essa equipe que evoluiu bem no terceiro jogo é a equipe que começa, ou mata, no caso, como você diz, é a equipe que começa o jogo de amanhã contra o Japão aqui? Bom, não sei, não quero dar a escalação, porque não quero tampouco que você esteja demais tranquilo. Eu vou pensar a escalação perfeita para amanhã, e você, se dou a escalação agora, você está tranquilo. Só penso eu, tem que pensar também vocês. Professor, Paulo Vinícius Coelho, PVC, canal UOL. Sim. Hoje me chamou a atenção, no período que a gente teve acesso ao campo, que você foi em direção aonde estavam Matheus Cunha e Bruno Guimarães, conversou um pouquinho ali com eles, pode ser uma coincidência só porque pode conversar com ele em qualquer lugar. Mas queria que comentasse, foi uma coincidência? E como é que está essa combinação dos dois? O Matheus sai, o Bruno se infiltra, como, por exemplo, na jogada do terceiro gol contra a Escócia. Sim. Bom, a mobilidade, é verdade que a posição de Cunha no último jogo nos deu vantagem, porque é uma posição que não é tão bem definida no campo, então, como acho que é muito importante mudar de posição, para não dar muita referência à equipe rival. Creio que os três, Bruno, Paquetá e Matteo, fizeram bem no último dois jogos neste aspecto. Boa tarde, Ancelotti. Aqui ao centro, Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. No último jogo, aqui, bem no centro. Perfeito. Aqui. No último jogo contra a Escócia, o Neymar atuou por 14 minutos aproximadamente, foi bem. O Neymar evoluiu fisicamente de lá para cá e a quantidade de minutos que o Neymar vai jogar nessa partida contra o Japão depende mais da sua evolução física ou do contexto do jogo na segunda etapa? Bom, o Neymar está evoluindo muito bem, está progressando. Creio que na última semana ele progressou muito. Uma pena que ele não podia treinar todo o tempo que esteve com nós, mas ele pode jogar mais de 15 minutos, obviamente. Está bastante bem. E depende muito do contexto do jogo e da evolução do jogo de amanhã. Ancelotti, boa tarde. É o Benja da TMC, prazer falar contigo a primeira vez.
Nessa semana, um atacante japonês, Kyoto, Xangai, alguma coisa assim, menosprezou um pouco a seleção brasileira. Ele disse que não somos mais a potência que éramos antigamente e disse que o Neymar também hoje não dá tanto medo como causava antes. O senhor que já ganhou tudo no futebol, 5 Champions League, tem uma experiência incrível e tal. O senhor usa essas palavras desse atacante em algum momento, em alguma preleção? O senhor usa para falar para os seus jogadores ou o senhor ignora? No vamos a falar de lo que se dice, vamos a estar focado no jogo, nas qualidades do rival, preparar bem o jogo, preparar bem o que podemos fazer para criar problema e o que temos que fazer para evitar problema. A preparação do jogo é só isto, não vamos a, como lo chamam em Inglaterra, mind games, não? Não sei como se diz em português. Jogo mental. Jogo mental, não é tão complicado. Jogo mental, não vamos a trabalhar nisto. Boa tarde, aqui Paulo Galvão, do jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Mister, algumas pessoas estão dizendo que o Brasil está do lado mais fácil da chave da Copa do Mundo para chegar à final. O senhor concorda com isso? Bom, não sei, não concordo, porque creio que cada jogo é difícil, muito difícil, porque há muitas coisas que temos que pensar. Há muita pressão, obviamente. Temos que pensar que se vamos a fazer bem amanhã, estamos a casa. Então, pero não creio que... Sigo convencido que até agora não há favorito claro. Pode ser que equipes han feito melhor que outros nesta primeira fase, mas equipe favorito claro não vejo. Então, creio que vai ser mundial bastante equilibrado, competido. Please. Yes. Yuko Demura from NHK here. Okay. Brazil lost to Japan last year. O Brasil perdeu para o Japão no ano passado. Does that make this match particularly important? Isso faz essa partida ser ainda mais importante? Do ponto de vista de pressão, de estresse, em você e na equipe? Sim, eu acho que não foi só... Foi uma boa experiência para a gente. De saber também que a equipe japonesa é bastante competitiva, é uma das melhores equipes do mundo. Está bem no ranking da FIFA. Eles venceram a Inglaterra em março. Então a gente tem completo e total respeito por eles e a gente se preparou para o jogo como uma final. Até porque é uma final. Professor, o Paraná lhe abraça, Osiris Nadal no grupo, aliás, no grupo não, é um pequeno grupo ainda, né, do Portal Agora e da CBN. Primeiramente, queria lembrar ao senhor que em 14 de outubro do ano passado, na Copa Kirin, os japoneses viraram contra nós fazendo 3-2. Que lições o senhor tira de lá, embora são times diferentes, que jogou lá e o que vai jogar aqui? E pergunto ao senhor, a esperança da vitória de passar para as oitavas está mais forte do que se possa imaginar? No, está forte, pero somos conscientes que el partido tú tienes que jugarlo y jugarlo bien, porque como você lembra, Japón nos ganó en noviembre aquel juego, obviamente ahora ganó jugando muy bien en la segunda parte y obviamente tenemos en cuenta eso. Que é um equipo que temos que respeitar e vamos a respeitar. Aqui, Carlos. Por favor, Cosme Rimoli, do portal R7, da Record News. Você fala muito quando você assumiu sobre tradição, né? Todo mundo diz quando o Brasil cruzou com o Japão que o Brasil teria, teoricamente, muito mais tradição nesse mata-mata, teria esse favoritismo. Eu queria saber se você disse que não existe favoritismo hoje. É isso mesmo? E só mais uma coisa, a FIFA mudou até a tradição aqui, a gente também está falando em italiano. Como é que você se sente sendo um pedaço da Itália na Copa do Mundo? Me sinto bem,
italiano brasileiro, eu sou italiano. É uma experiência fantástica treinar Brasil. Então estou muito bem nessa posição. O outro, qual era? Ho olvidado a pergunta. Bom, o futebol ha mudado, creio que não há equipo desorganizado, não existem mais, porque todo mundo estuda, todo mundo trabalha, todo mundo aprende. Não veo, não pode ser que há equipos com menos qualidade individual, isto é óbvio, porque a qualidade individual, o talento é muito parte da genética, mas equipo desorganizado ou fisicamente não a um bom nível não existem. Todos trabalham forte, todos jogam com intensidade, todos lutam. Me surpreendeu bastante. Dopo, ovviamente, a diferença é a qualidade individual, però a intensidade do jogo, a organização defensiva, ofensiva é muito boa em todos os equipos, em todos os treinadores. Aline. Olá, aqui, Marcelo do Band News FM, mister aqui atrás, bem aqui atrás, bem aqui atrás. Mister, o Brasil ganhou contra a Escócia, pressionando a saída de bola, pressionando os zagueiros da Escócia muito fortemente. E o Japão é um time que sai jogando de trás muito melhor do que a Escócia. Essa característica do Japão faz você repensar a sua estratégia para o jogo ou a filosofia vai ser a mesma? Obrigado. Sim, isto é um aspecto importante do jogo de amanhã. A saída da bola de Japão é muito boa e quando eles passam a pressão são muito perigosos. É um aspecto que estamos considerando qual tipo de pressão temos que fazer. Ou, por lo menos, hemos considerado, porque tu me dices, pode dizer, é até agora que fez. Não, já estava considerando este aspecto. Ciao, Mr. Robert Gasparian. During your long manager career, durante toda a sua carreira de treinador, você nunca comandou nenhum jogador japonês, se eu não estiver errado. Se você tivesse a oportunidade de dirigir quem você pegaria de toda a história do futebol japonês? De repente você enfrentou algum japonês em especial? Sim, tem um japonês que eu estou seguindo, porque ele está jogando para o meu time, que era o Parma. Quando eu cresci, o Suzuki, ele tem feito aí um grande trabalho e é muito respeitado na minha região. Estou falando do goleiro, né? Suzuki. Pode ir. Mister, sim. Se o senhor, na época de jogador, lá na Roma, se o seu técnico, na véspera de um jogo importante, chegasse para o senhor e falasse para todos os jogadores, não anunciasse o time, como é que o senhor ia dormir sem ter o time anunciado para todo mundo? Como é que o senhor ia se sentir assim? Como é que o senhor ia dormir sem saber se ia jogar ou não? Bem, eu a dormir. Você pensa que o jogador não dorme bem? Habitualmente, o que passa? Que o jogador que vai jogar sabe. É o jogador que não vai jogar que não sabe. Mas o jogador que vai jogar sabe que vai jogar. É um colóquio individual. Mas o jogador dorme bem, né? Dorme muito bem. Melhor que um treinador. Também não, Wellington. Last question. Meu querido Carlo Ancelotti, na última entrevista nós estávamos muito eufóricos, inclusive te perguntar qual mensagem só passa para os brasileiros. Eu pedi calma, muita calma. Os dias se passaram, nos preparamos, temos o Japão pela frente. Qual é a mensagem para os brasileiros que já estão se preparando para o jogo? A exemplo do que disse o João e o senhor, já estão concentrados para o jogo contra a seleção japonesa. O equipe está concentrado, está motivado, está preparado. Preparado significa preparado a todo o que pode passar no jogo de amanhã, que pode ser muitas coisas. A prórroga, o penalti. Hemos preparado todos
os aspectos. É isso. Thank you everyone. Obrigado. Obrigado a todos. Valeu. Mr. Olá, Carlo amigos do Ancelotti, Quatro uma Maiores, coletiva... Carlo Ancelotti falando aí, né, para os amigos do canal. Quero aproveitar e pedir para vocês aí que acompanharam o Ancelotti até aqui, o Marquinhos, né, que deixa o like aí, já se inscreva no Quatro Maiores. A gente fala dos 4 maiores clubes de São Paulo, mas fala sobretudo de futebol, né, Campeonato Brasileiro, Mundial, Copa do Mundo, futebol é aqui. Já daquela moral, trouxemos aqui a live, né? Ajuda muito quando você dá o like, quando você comenta, quando você se inscreve, né? E aqui, quando você compartilha também, né? E aqui a galera que participou também no chat, queria agradecer muito aqui, né? E eu vou falar alguns aqui, porque foram muitos, né? Mas basicamente, na pesquisa que eu coloquei aqui, tá dando 89% que o Brasil passa pelo Japão, tá, gente? Torcedor brasileiro acredita que o Brasil passa pelo Japão, tem 11% dizendo que dá Japão. Tem aí sempre uns mais pessimistas, né? Outros mais otimistas, e assim funciona. E eu queria agradecer aqui a Michele, né, que mandou aqui o cartãozinho vermelho com 250 joias, a Luciana Miranda, que é membro do canal, né, participou aqui também, o Adilson Nogueira, né, ele falou, amanhã o Japão vai ganhar, mas tem gente dizendo aqui que o Adilson é maluco, né, que não vai não. A Maria Falcão, né, perguntou, e eu respondi, ela queria saber do Ancelotti quando o Marquinhos estava me entrevistando, nós falamos lá, mas o legal aí que o Ancelotti falou sobre o jogo, sobre o que espera, parece ter estudado muito bem a seleção japonesa, já teve um confronto com o Japão, onde o Brasil perdeu por 3-2 de virada naquela ocasião, mas é o seguinte, né? O Brasil tinha batido a Coreia de 5-1, ganhava do Japão por 2-0 quando mudou todo o time no segundo tempo. E não era esse time que está agora. Então, outra realidade, né? O Japão nessa Copa bateu a Tunísia, empatou com a Holanda e empatou com a Suécia. 2 seleções europeias, sendo que a Holanda é que tem maior expressão. Então, eu espero que o Brasil vença amanhã. Já vou deixar meu convite para você aqui para amanhã, depois do jogo, acompanhar a nossa coletiva do Ancelotti ao vivo. O pós-jogo eu vou fazer por volta das 6h30 da noite, mas a coletiva, por volta de 4h15, 4h20, a gente vai entrar com ela ao vivo aqui, porque a gente espera que seja uma coletiva com o Brasil classificado, né? E a Lucien Pierre brincou aqui, vamos ao Haiti, o Haiti já saiu, né? O Cristiano, o STS, fala assim, Japão vai fazer história, vai tomar de 5-2, mesmo placar de Brasil e Suécia, em 29 de 6,58. O Macron fala 5-2 Brasil. E o Vingador, meu Deus, se perder para o Japão, pode parar de jogar futebol. O Japão não é mais bobo não, gente, mas eu confio no Brasil. O Henrique Silva fala assim, Brasil 5, Japão 0, jogadores 3, Gabriel Magalhães, 8, se eu não me engano, Bruno Guimarães, 9, Matheus Cunha, 10, Neymar, 19, eu acho, agora não lembro quem é o 19, me lembra aí, Eric, eu acho que é o Hendrick, não sei se é o Hendrick. O Obadias dos Santos fala assim, boa noite, Obadias, obrigado aí por estar no canal. O Marcos de Jesus acredita num 3-2 Japão, né? E aqui a galera comentando muito aqui, o Ancelotti não quis entregar o jogo, o Ancelotti muito simpático aí nas suas colocações, né? Foi um cara aí muito cordial, brincou até novamente com a língua portuguesa, né? Falou que era muito fácil ali. Falou que ele gosta do goleiro, né, do Japão, que joga no Parma, time dele na Itália. Não entregou o time, mas o Brasil chegou a treinar hoje com a formação de Vini Júnior, Neymar e Hendrick, tá, gente? Em dado momento do treino. O que significa dizer que vai sair com esse time? Não, espera-se que ele saia com o mesmo time jogando que começou a partida anterior diante da Escócia, tá? Ali com a mesma base, né? O Alisson, na direita, o Danilo, o Marquinhos com o Gabriel Magalhães na zaga, na esquerda Douglas Santos, no meio campo, ele deve usar Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá.
No ataque ali para frente, ele deve usar o Matheus Cunha, do lado direito o Ryan, do lado esquerdo Vini Júnior. Esse deve ser o time que inicia, o mesmo time que jogou contra a Escócia. Porém, ele treinou muito também essa formação usando o Neymar com o Endrick e o Vinícius Júnior, que significa que ele está preparando uma situação, se acontecer algo adverso, né, algo que você precisa correr atrás do placar, ou tá 0-0, precisa fazer o gol, você ter uma segunda arma, e eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa característica de você treinar situações que podem acontecer aí diante do jogo, né? E o Igor Marlon também, amigo do canal, sempre aqui com a gente, obrigado, Igor. Escreveu aqui Brasil 2-0, é o meu placar também, viu, Igor? Eu acho que o Brasil ganha do Japão por 2-0. E aí o Marcos Jesus fala que o pessoal tá achando que o Japão é fácil, né? Não é, mas eu acho que o Brasil consegue vencer. E aí ele fala assim, quando sair o primeiro gol do Japão, não chorem, por favor. Talvez o Marcos de Jesus chore primeiro, né, Marcos? Essa, pelo menos, é o que eu acredito. O Christian, essa é só assim, o Brasil perdido e desorganizado empatou com o Marrocos. Imagine time mais entrosado e com ritmo. Espanha, Alemanha, Inglaterra, Croácia, Portugal, todos tomaram sufoco para ganhar de times fracos. Eu acredito muito nessa lógica também, Cristiano. Por quê? Porque é uma lógica, para mim, de crescimento. O Brasil vem em fase de crescimento, né? Enquanto essas outras seleções que já têm um entrosamento, já têm um bom caminhar com técnicos, né? Já há um bom tempo, jogaram um jogo bem, jogaram o outro mal, o outro mais ou menos. E o Brasil não, o Brasil vem numa crescente. E eu prefiro quando é assim, tá, gente? 94 foi assim, 2002 também foi assim. O Brasil veio numa crescente e chegou aí até a final e foi campeão. Eu quero dizer para vocês aqui que aquele vidente, né, que usa uns cálculos, usa não sei o quê, um tal de Joaquim Kleman, um alemão, ele acertou aí nas últimas 3 Copas quem seria campeão, tá? Ele acertou em 14, 18 e 22. E nessa ele falou assim, vai dar Holanda e Portugal. E ele falou que o Brasil perderia para o Japão. Ele já errou a Alemanha, Holanda e Portugal, porque não pode dar essa final, tá? Holanda e Portugal tá do mesmo lado. Não dá essa final, então bonitão já errou. E ele falou que o campeão será a Holanda. Para mim, ele já errou de novo também. E aí, com relação ao Brasil, amanhã eu acho que eu vou falar o nome dele aqui de novo, falando, Cleiman, você errou mais uma, não dá para acertar todas, né? E aí o mestre Marcão Capoeira fala assim, eres argentino? Deve estar se referindo a alguém que está torcendo para o Japão, né? Não, não sou argentino, não, sou brasileiro. Aí o Vanderlei Andrade Dias, amanhã nós vamos, Brasil. E o Humberto Silva falou assim, fala, Endrick, tomara que o Endrick entre no jogo, faça gol, e o Endrick é o 19, né, diz aqui o Cristiano, então eu não errei não, obrigado, Cristiano. Tem gente querendo o hat-trick do Vini Júnior. Aliás, gente, eu queria falar da arbitragem, hein? Tá uma vergonha a arbitragem, hein? Anular aquele gol do Vini Júnior, deixar o Messi em campo no primeiro jogo para expulsão, não dar o pênalti para Gana contra a Inglaterra, hoje deixaram de marcar um pênalti para o Canadá, olha, a arbitragem está complicada. E o meu amigo Rafael falou assim, acho que a Holanda vai passar esse jogo aí dessa fase 16 ao final, quem vai apitar é o Wilton Pereira Sampaio, brasileiro. E ele disse, essa é uma curiosidade que eu não sabia, que o Wilton Pereira Sampaio, sempre que apitou jogos do Corinthians com o Memphis Depay em campo, o Corinthians não perdeu. Então ele acredita na vitória da Holanda nessa fase 16 avos de final com o Wilton apitando. A Glória Stephanie, que está sempre com a gente aqui também, fala assim, o Japão não é um time fraco, mas vejo o Brasil bem mais sólido do que o Japão e até, por exemplo, a Alemanha em seus últimos 2 jogos. Também acho, Glória. Vidente é igual a outra moça que falou que os aliens iriam abduzir o pessoal no jogo do Brasil no dia 26. E o jogo foi dia 24, né, Glória? E ela errou, né, essa vidente aí, né? Mais um erro de uma
É uma vidente errada, vai? Eu não vou usar a expressão aqui, porque senão eu vou pesar. E aí o Christian aqui fala, né? Exato, o time que cresce na competição sempre chega. Previsão do cara levou em conta as eliminatórias onde o Brasil estava um fiasco. E ele leva em conta também PIB, densidade demográfica, um monte de coisa econômica. Esse cara é um maluco, meu. O Brasil tem 215, 220 milhões de habitantes, o Japão muito menor, né? Se você fosse trazer por esse aspecto, por exemplo, existe muito mais possibilidade de ter jogadores altamente capacitados no Brasil do que no Japão, né? Em termos de qualidade, até por conta da qualidade você consegue ter mais qualidade também. Você pode pegar exatamente os melhores mesmo, né? Dentro de tantos, né? Então, assim, eu acho que é uma furada. O Giovanni, que está sempre com a gente aqui, fala assim, ó, nem com a ajuda dos aliens o Japão ganha. Boa, Giovanni. Rumo ao Hexa. Que se os aliens aparecerem, se eles apareçam no último jogo para entregar a taça para o Brasil. Esse é o meu desejo, né? Tá bem, pessoal? Então, quero agradecer aí, dizendo que a pesquisa, que teve, aliás, aqui uma quantidade de votos muito legal, né? 220 votos aqui, ó. 90% acreditando na classificação do Brasil. Deixo meu agradecimento aqui. Convido vocês amanhã, gente. Não se esqueça, hein? Coletiva do Ancelotti depois do jogo contra o Japão. Espero com vitória do Brasil, certamente. Eu aproveito aí, deixo esse convite e, claro, já peço, deixa o like, se inscreva, acione o sininho de notificações para receber sempre os nossos vídeos. E se você gostou demais, né, compartilhe com os amigos, com a família. Eu vou fechar com o Marcos de Jesus, que diz assim: japoneses são guerreiros samurais. Como nós vamos ganhar desse povo? Como disse o Ancelotti, né, Marcos? Com resiliência, né? O Ancelotti falou, só vai ser campeão o time que for mais resiliente. E eu acredito. Certo, gente? E o Godzilla mandou aqui, né? Amanhã é dia de o Godzilla tomar pernada do Saci, né? O Cristiano falou. Vamos aguardar, né? Tomara que o Saci leve vantagem, se referindo, claro, às culturas, né, de Brasil, que é o Saci, e do Godzilla, uma cultura japonesa. Muito obrigado, gente. Uma excelente noite a todos, um grande abraço e até mais. Valeu!